Durante toda a minha vida, eu não tive visão alguma. Preciso dizer assim porque a definição de cegueira legal é um termo tão amplo que meio que perdeu esse significado a partir da minha situação. As pessoas frequentemente usam minha situação como ponto de discussão. Você preferiria perder a visão ou a audição? Se você perdeu a visão, o que você sentiria mais falta? Esses tipos de perguntas. No entanto, a vida não é tão sombria quanto parece nas hipóteses das pessoas. Não é tão difícil ter uma vida normal e satisfatória, e é isso que eu estava buscando. Eu tinha um emprego estável. Trabalhava de 5 a 8 horas todos os dias úteis fazendo ajustes manuais em vários produtos. Era algo que eu podia fazer apenas com o tato, e meus colegas de trabalho estavam mais do que dispostos a atender às minhas necessidades, embora eu não precisasse de muita ajuda. Sou mais do que capaz de fazer a maioria das coisas por conta própria. Essa era a visão compartilhada pelo meu colega mais próximo, Hugo. Ele trabalhava na mesma sala que eu e fazia praticamente o mesmo trabalho. Agora, Hugo, ele era uma figura. Conversávamos o dia todo, sem parar, sobre sei lá o quê. Seria uma conversa que não era memorável o suficiente para lembrar. Era sempre uma conversa do momento, mas isso nos fazia passar o dia. Quando eu terminava o trabalho, eu ia para casa e era recebido pelo meu companheiro de quarto, Bob. Ele não era tão carismático quanto o Hugo, mas ainda era ótima companhia. Devido à sua condição de cadeirante, ele quase nunca saía de casa. Na verdade, no tempo em que o conhecia, nunca o vi sair uma vez sequer. Mas ele não precisava. Bob trabalhava em casa no computador, que era também onde ele socializava e passava o tempo livre. Eu costumava me sentar com ele e assistir a um filme que ele se vangloriava de baixar tão perto da data de lançamento, e nós nos divertíamos muito. Quando eu estava em casa, eu costumava falar sobre o trabalho e sobre o Hugo. Contava todas as conversas bizarras no trabalho, e o Bob mal ria de cada uma delas. E quando eu estava no trabalho, falava sobre o que fiz com o Bob na noite anterior, o que o Hugo adorava. Essa era a rotina da minha vida, e ela continuava assim até que algo parecesse um pouco estranho. Um dia, o Hugo estava distante. Ele se afastou de mim, mas não tinha aquela vibração do Hugo que ele sempre tinha. No início, não me intrometi, achando que era algo pessoal. Além disso, as pessoas que mantêm essa persona de alta energia geralmente não gostam de se abrir, tentando manter essa aparência à prova de balas. Quando persistiu no dia seguinte, no entanto, senti que era meu dever como amigo perguntar o que estava acontecendo. Como esperado, ele evitou a pergunta, primeiro negando e depois tentando recriar a magia que compartilhávamos. Foi uma tentativa frágil e transparente, que não foi difícil de enxergar, algo que eu o confrontei. Isso matou o clima mais uma vez. No entanto, a bola estava agora no campo dele para quebrar o silêncio. Após alguns momentos de contemplação, ouvi suas ferramentas caírem e ele se abriu. O que ele me contou me chocou. Aparentemente, ele veio até minha casa outro dia para me surpreender. A surpresa era que ele queria ver se eu estava disposto a sair, e queria conhecer o lendário Bob de quem eu falava tão bem por tanto tempo. Não houve resposta, então ele tentou me procurar pela janela. No entanto, o que ele viu foi algo que ele nunca esperava. Ele me viu conversando e assistindo a um filme, mas não havia mais ninguém lá. Aparentemente, eu estava assistindo a um filme sozinho. Ao meu redor, ele não viu evidências de que mais alguém morava comigo. No início, eu neguei, dizendo que não podia ser o caso. Eu assistia ao filme com o Bob. Eu sabia disso. A explicação mais simples era que ele simplesmente não viu o Bob devido ao ângulo em que estava olhando. Ele ficou chocado no início, mas depois contemplou por um momento e pareceu aceitar. Ótimo, pensei. As coisas voltarão ao normal, mas nunca voltaram. Quando cheguei em casa, chamei o Bob. Ele me cumprimentou como de costume e eu tentei me instalar na minha rotina. Falamos sobre o dia, escolhendo omitir a acusação bizarra de antes, e nos sentamos para assistir a um filme que ele encontrou. Eu neguei prontamente o que o Hugo disse, mas, para me divertir, decidi testar algo. Fiz isso pedindo ao Bob para desligar a narração em áudio descritivo, algo que eu obviamente precisava para experimentar filmes. Bob ficou inicialmente confuso, mas eu apenas disse a ele que desta vez queria que ele aproveitasse o filme sem a narração intrusiva. Inicialmente, ele insistiu que mantivéssemos o áudio descritivo ligado para que eu pudesse experimentar, mas usei a desculpa de amigo e disse que era um mimo para ele, e que eu estava um pouco distraído naquela noite para realmente prestar atenção.
o que de certa forma era verdade. Não demorou até o filme acabar. Eu ouvi todo o diálogo, mas não tinha ideia do que realmente aconteceu. Aqui é onde eu testo minhas confirmações. Perguntei a Bob sobre o filme. Primeiro, perguntei sobre o cenário, ao qual ele não pôde responder, mas poderia ter sido uma pergunta truque, dependendo do tipo de filme. Em seguida, perguntei qual era a premissa principal do filme. Ele pausou e novamente não soube responder. Perguntei por que ele não conseguia responder a essas perguntas, e sua resposta foi que ele meio que dependia do áudio descritivo para explicar as coisas, que ele era um pouco lento às vezes, mas era educado demais para dizer. Sorri, rimos da situação toda. Parecia certo. Bob era um pouco lento às vezes, não pegando referências tão facilmente sem um pouco de orientação. Logo depois, eu estava deitado na cama, apenas pensando em como toda a situação era boba. Mas, irritantemente, percebi novamente que toda essa coisa não confirmou nada. Na verdade, poderia ter piorado as coisas. No trabalho, no dia seguinte, Hugo e eu nos entendemos muito bem. Voltamos ao normal. Um alívio semblante da rotina foi parcialmente restaurado. Brincamos sobre muitas coisas e trabalhamos durante o dia. Eu tentei introduzir o tópico o mais sutilmente possível, apenas perguntando o que ele faria se achasse que seu colega de quarto não era real. Ele percebeu imediatamente e sentiu que algo estava errado, e o ar ficou tenso. Acho que não há uma maneira fácil de trazer uma conversa fora do tema como essa. Ele ficou lá, pensando alto, seus murmúrios indicando várias ideias passando por sua cabeça. Esperei até ser surpreendido pelo súbito "ahá" que ele exclamou. Ele me disse que a melhor maneira de descobrir é tentar imaginar Bob longe. No início, eu inclinei a cabeça para a noção, mas quanto mais eu pensava sobre isso, mais fazia sentido. Agradeci pela ideia e logo estava em casa. Bob me cumprimentou como de costume. Acenei, mas na minha cabeça repeti: "Você não é real, desapareça", várias vezes. Bob quebrou o longo silêncio e perguntou se eu estava bem. Eu apenas segui o piloto automático através da conversa. Após cada linha, eu voltava a repetir meus pensamentos. Foi quando senti que as coisas começavam a funcionar. Depois de algum silêncio, relaxamos. Eu tinha a sensação de que estava sozinho, mas logo ouvia o pequeno rangido das rodas de sua cadeira, e ele voltaria fazendo mais perguntas incisivas. Sua presença começou a me irritar. Eu me pegava respondendo abruptamente a perguntas que de outra forma eram triviais. Lembro-me de me afastar para o sofá, simplesmente o ignorando até que ele fosse embora. Cada vez, eu reforçava na minha cabeça que ele não era real. Eventualmente fui deixado em silêncio. Não ouvi um pio dele pelo resto da noite, e finalmente estava em paz. No dia seguinte, falei com Hugo sobre isso. Ele estava tão assustado quanto eu com essa possibilidade. Passamos o dia especulando, tentando explicar vários comportamentos que me fizeram pensar que Bob era real. Eu estava explicando por que ninguém o havia conhecido antes e por que ele nunca sairia de casa. Então a conversa mudou para talvez haver um rangido na casa antiga, que eu imaginava como uma cadeira de rodas. E se a razão pela qual eu imaginava sua presença vinha dos personagens nos filmes que eu estava assistindo. Cada ideia nós ríamos, mas cada uma delas minava uma revelação de que isso poderia ser verdade. Quando cheguei em casa, não fui recebido desta vez. Pensei que talvez o dia inteiro discutindo as coisas no trabalho tivesse aumentado essa necessidade de não me sentir sozinho. Eu estava quase pronto para aceitar isso quando o rangido tão familiar ressoou, e logo fui recebido com a presença de Bob. Eu simplesmente o ignorei e fui fazer alguma comida. Silêncio. Eu vi isso como progresso e levei minha comida para a mesa, pronto para comer. Com isso, ouvi o rangido de Bob. Eu simplesmente o ignorei e continuei como se ele não estivesse lá. Após algumas provocações do tipo: "Você é cego, mas eu sei que você não é surdo", ele desapareceu derrotado, e essa foi a última vez que ouvi falar dele naquele dia. Cada vez que isso acontecia, eu contava meu progresso para o Hugo. Ele basicamente se tornou uma espécie de conselheiro para todo esse transtorno. Quer dizer, ele foi quem me apontou na direção certa. No entanto, isso não durou muito. Um dia, Bob surtou. Ele gritou como se estivesse morrendo, reclamando sobre como eu atuava mal em casa e por que ele não entendia por que eu estava fazendo isso. Na verdade, ele deveria saber.
Ele era uma manifestação da minha própria mente. Então, ele realmente sabia de tudo. Tudo isso era apenas um ato, algo para me fazer recair nos meus antigos modos delirantes. Eu pensei que talvez esta fosse a última explosão dele antes que eu finalmente pudesse encerrar isso. Ele gritou mais, ficando muito perto de mim, mas eu mantive a calma. De repente, senti um golpe afiado em mim. A sensação de Bob me atingindo com sua cadeira de rodas, e quase lutei contra ele. Mas eu sabia que a mesa de café estava ali, uma maneira fácil para minha mente tratar isso. Apenas esfreguei minha perna e me sentei em silêncio. Depois disso, minha imaginação correu solta. Ele estava se aproximando de mim, gritando no topo dos pulmões. Eu sabia que isso seria o fim. Quem quer ser voluntariamente eliminado da existência? Eu sei que eu não queria, mas eu não podia mais dar poder a isso. Bob era uma doença, uma parte de mim que eu não queria que existisse mais. Os golpes começaram. Eu sentia os golpes de braços selvagens, mais fracos, me dando tapas, possivelmente eu me batendo. Tudo um truque, tudo uma mentira. Mas isso abriu uma nova possibilidade. Se essa coisa pensa que pode me atacar, talvez eu possa atacá-la de volta e, para minha surpresa, balancei meus braços em resposta e forcei a entidade para trás. Eu balançava cegamente e repetidamente, mirando onde ouvi o som, e o ser agora era apenas uma bagunça gaguejante, sem dúvida tentando despertar simpatia. Mas eu sabia que isso tinha que acabar. Eu segurei seu pescoço imaginário e apertei até que não houvesse nada além de silêncio. Logo depois, soltei, aliviado. Por um tempo, apenas fiquei lá contemplando tudo o que aconteceu. Foi sombrio, mas senti que era para o melhor. Eu sabia como encontrar o encerramento e seguir com minha vida. Eu me levantei e fui para a cozinha. Fui recebido com um baque. Minha perna prendeu em algo. Tentei sentir ao redor e a cadeira de rodas era quase definitivamente real. Possivelmente tudo parte da minha manifestação. Tentei levantá-la, mas estava mais pesada do que deveria ser. Tentei explorar e meu coração afundou. Em cima dela estava a massa ainda quente, que era meu amigo. Uma negação fervorosa de ajuda me invadiu enquanto eu escapava de casa. Eu estava confuso, com medo. Peguei meu telefone e liguei para o Hugo, sem resposta. Isso fazia sentido, o Hugo ainda estava no trabalho. Então liguei para meu trabalho. Minha voz está tremendo e meu vocabulário deve ter sido um caos, mas consegui articular minhas palavras. Pedi por Hugo, para o qual a secretária geralmente pedia um sobrenome. Eu disse a ela e ela fez uma busca rápida, mas não encontrou nada no sistema de trabalhadores, que estava selvagemente desatualizado. Exigi que ela me transferisse para a sala em que eu trabalhava. Havia um telefone lá que eu usava o tempo todo para fazer pedidos. Ela me disse, me deixando louco, que era inútil, mas que não haveria ninguém lá porque eu trabalhava sozinho. Perguntei sarcasticamente quem tinha estado falando comigo o tempo todo que eu trabalhava lá. Ela disse que eles apenas achavam que era algo que eu fazia, mas que eu conversava sozinho para lidar com o trabalho. Minha raiva se transformou em confusão, que se transformou em uma realização, que se transformou em choque. A última emoção em que pensei sobre meu querido amigo foi arrependimento.